Meu nome é Fábio Menezes e você irá conhecer nesse vídeo como remover registros duplicados em arquivos em formato Excel utilizando o Power Automate. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando o ambiente de desenvolvimento do Power Automate, nós iremos clicar no botão Criar. Iniciando o nosso fluxo do zero, primeiramente precisamos escolher qual será o gatilho que executará o nosso fluxo. Nesse caso, escolherei o gatilho manual. Definiremos o nome desse fluxo conforme o seu objetivo e selecionamos na lista de opções abaixo o gatilho manual novamente. Para confirmar essa janela, clicamos no botão Criar. Fluxo criado com sucesso. Fluxo criado com sucesso. Já temos aqui nossa primeira etapa. É importante entender que este gatilho pode ser excluído para utilizarmos outro de execução periódica ou até mesmo por aqueles que são iniciados, por exemplo, quando um item do SharePoint ou do OneDrive é criado. Agora clicamos em nova etapa. Pesquisamos pela palavra variável, pois iremos inicializar uma variável do tipo texto para armazenarmos os registros encontrados em cada arquivo Excel. Definimos o nome dela e logo abaixo o tipo para texto ou string. É sempre bom renomear as etapas para explicar qual o objetivo da execução de cada uma delas. Outra dica importante é que o Power Automate foi desenvolvido para facilitar o usuário de negócio. Os nomes das etapas podem ser escritos com acentos, espaços e qualquer caractere especial existente. Contudo, para o usuário avançado que necessita manipular essas etapas, minha sugestão é que evite esse uso de caracteres especiais, pois você facilitará no desenvolvimento de suas funções. Iremos adicionar outra etapa e pesquisamos pela palavra SharePoint para trazer as ações desse conector. Na lista de itens do resultado, escolheremos a atividade listar pasta. Não vamos nos confundir aqui, pois os arquivos que queremos recuperar eles estão no OneDrive de negócios, mas a arquitetura interna desse OneDrive é o SharePoint e temos mais opções e melhores funcionalidades no conector do SharePoint do que no conector do OneDrive. Pelo menos essa é a minha opinião. Portanto, clicamos na seta que lista os sites e iremos definir um valor personalizado para essa propriedade. Iremos para o OneDrive de negócios para entender onde os arquivos estão armazenados e como obter o caminho necessário para preencher esta propriedade. Diretamente da pasta raiz, eu criei uma subpasta chamada LinkedIn, pois os arquivos gerados foram extraídos diretamente dessa rede social, onde temos os valores das visualizações ocorridas nas minhas publicações, entre outros valores. Irei carregar manualmente do meu computador pessoal esses 3 arquivos no formato de planilha de trabalho do Excel e, ao selecionar todos eles, nós vemos uma pré-visualização desse arquivo. É importante entender que é preciso converter as linhas e colunas existentes em formato de tabela. Fiz isso anteriormente utilizando o próprio Excel. Esta é a única transformação que executei no arquivo original exportado pelo LinkedIn. Outra informação importante é que os arquivos contêm dias que se repetem,
pois a extração do LinkedIn é baseada em períodos e sempre escolho 360 dias da data atual. Por isso, a necessidade de remover esses itens duplicados antes de armazená-los no banco de dados ou numa lista do SharePoint. Clicamos assim no botão Abrir para concluir esta janela. Agora iremos copiar o caminho existente do site do OneDrive, chamado Meu SharePoint, até antes da barra invertida da palavra Layouts. E retornando para o Power Automate, colocamos esse texto na propriedade endereço do site. Logo abaixo, escolhemos a pasta onde queremos recuperar os nossos arquivos. Clicamos assim no botão de seleção da pasta e na lista de opções clicamos na seta da pasta Documentos. Nessa seta apresenta a subpasta que criei chamada LinkedIn e que acabamos de colocar os nossos arquivos em formato Excel. E não se esqueça de salvar o seu fluxo constantemente. Iremos adicionar uma nova etapa e selecionar o conector de controle. Dentro dele encontramos a ação condicional. Esta lógica será em que, de todos os arquivos encontrados na pasta LinkedIn e com a utilização da funcionalidade de conteúdo dinâmico, nós iremos obter o nome deste arquivo que precisa finalizar com a palavra contendo a extensão XLSX, entre outras palavras, caso você queira adicionar. Isto porque esse procedimento impede que os arquivos indesejados que porventura forem adicionados a esta pasta atrapalhem a execução deste fluxo. E em caso positivo, iremos adicionar a ação de ler os registros de cada arquivo Excel. Escolhemos assim o conector do Excel Online e logo em seguida a ação de listar registros existentes em uma tabela. Foi por isso que houve a necessidade de converter em tabela lá do arquivo Excel. Escolhemos assim a localização OneDrive para negócios e selecionamos da biblioteca de documentos o tipo OneDrive e definimos na propriedade arquivo o caminho que nós utilizamos na etapa anterior de listar a pasta. E definimos agora, adicionando com o conteúdo dinâmico novamente e escolhendo da etapa lista pasta o nome deste arquivo. Não esqueça de colocar a barra invertida entre o caminho e este nome. E como definimos o nome do arquivo de forma personalizada, não é possível obter as tabelas existentes dentro dele. Portanto, no valor personalizado da propriedade tabela, definimos o nome de onde os registros estão armazenados. Apenas lembrando que este nome também foi definido no momento em que convertemos as linhas e colunas para a tabela no arquivo Excel. Agora teremos uma nova etapa muito importante. Iremos selecionar parte do resultado encontrado em cada arquivo Excel. E este resultado sempre vem em formato JSON. É o padrão para o Power Automate. Iremos assim adicionar nesta nova etapa a ação Compose para obter essa estrutura do JSON e passando justamente no conteúdo dinâmico o valor da etapa anterior. O Compose pode ser utilizado para exibir o resultado e validar se o valor desejado está sendo executado conforme o esperado. E para isso precisamos executar o nosso fluxo. Fluxo executado com sucesso, somos apresentados ao tempo de execução de cada etapa e na etapa de interação dos itens, o nosso loop dos arquivos encontrados. Temos no Compose a estrutura JSON dos registros existentes.
Como não fizemos nenhuma transformação, tanto na entrada quanto na saída, os valores são iguais, contendo os valores de visualizações totais das publicações diariamente. E lembrando que nessa interação nós encontramos 3 arquivos e precisamos combiná-los em apenas um resultado, para depois remover os itens duplicados. Para isso, precisamos copiar a estrutura JSON encontrada na exibição de saída, mas não precisamos de todo o conteúdo, apenas a parte onde os registros se repetem para utilizar como modelo. Voltando para o modo de edição, adicionamos uma nova etapa utilizando o conector de operações com dados, que irá analisar o JSON retornado. Escolhemos o resultado da lista de itens do Excel e clicamos no botão Gerar esquema a partir dessa amostra. Colamos na janela que se abre aquele código JSON referente ao registro da tabela e lembrando que precisamos fechar o colchete. Feito isso, com essa etapa, podemos separar cada coluna encontrada no JSON em itens manipuláveis do Power Automate, facilitando na etapa posterior. Como vimos, temos mais colunas do que desejamos e ainda precisamos acrescentar uma nova coluna que armazenará o nome da rede social que o dado foi extraído. Portanto, adicionaremos uma nova ação de seleção, também encontrada no conector de operações com dados, onde, na propriedade de origem, selecionamos o corpo da ação anterior. E para o mapeamento das colunas, digitamos o nome de cada uma delas que desejamos. Aqui podemos alterar conforme a nossa necessidade. E escolhemos a coluna agora manipulável que contém cada dado. E acrescentamos uma nova coluna que irá receber um valor constante para cada registro. Como agora iremos utilizar a variável que inicializamos no início do fluxo, precisamos alterar nas configurações de interação o controle de concorrência, habilitando e diminuindo o valor para 1. Dessa forma, removemos a execução em paralelo de cada item no loop, transformando em uma execução serializada. Ou seja, o próximo item sempre será executado apenas quando o anterior foi finalizado. Clicamos no botão Concluir configuração e adicionamos a etapa de acrescentar texto à variável. Selecionamos a nossa variável e, na propriedade valor, adicionamos o conteúdo dinâmico. Agora é importante entender o que iremos fazer aqui. Como conseguimos obter os registros existentes do arquivo Excel em formato JSON, para cada item no loop, nós iremos acrescentar esse JSON retornado na variável de texto. Para isso, precisamos fazer algumas alterações nesse texto, removendo e adicionando alguns elementos. Vou digitar inicialmente os parênteses na barra de função para clicar na aba Conteúdo Dinâmico e escolher o resultado que será manipulado, a saída da etapa Seleção. Agora, digito antes dos parênteses a função de substituir texto, onde iremos remover o colchete de abertura. E com esse resultado, adicionamos outra função de substituição de texto, agora para remover o colchete de fechamento. Clicamos em OK para confirmar esta expressão. Como cada JSON é uma cadeia de registros, precisamos colocar uma vírgula logo depois. Fora do loop, adicionamos uma nova etapa para inicializar outra variável, agora do tipo matriz, que irá receber o JSON concatenado.
E como a variável anterior está em formato de texto, iremos transformá-lo em formato JSON, pois é o mesmo tipo suportado pela matriz. Na minha expressão, começo digitando os parênteses para facilitar a seleção da variável de texto. Agora, fora dos parênteses, digito a função obter parte do texto. O nosso objetivo aqui é remover a última vírgula que não pode estar na estrutura do JSON. Definimos no primeiro parâmetro da função o valor 0, pois queremos o texto desde o seu início. E utilizando a função para obter a quantidade total de caracteres desta mesma variável, nós iremos informar desse valor menos o último caractere. Infelizmente não podemos colocar o operador de subtração e o 1 no final deste resultado. Por isso, utilizamos a função de subtração e adicionamos ao parâmetro o valor 1 para reduzir do total de caracteres essa quantidade. Precisamos trazer de volta os colchetes e, com a função de concatenar, acrescentamos no fechamento e na sua abertura. Com toda essa estrutura definida, convertemos o texto em formato JSON com esta função. E os registros duplicados ainda não foram removidos. Iremos criar uma nova etapa para inicializar outra variável do tipo matriz, adicionando agora o conteúdo dinâmico e utilizando a função de união, passando em seus parâmetros a mesma variável anterior, pois esta combina os registros removendo as suas duplicações. Apenas para visualizar a diferença desses resultados entre as duas variáveis, utilizaremos o compose tanto antes quanto depois desta remoção. E executando este fluxo, validamos que conseguimos agregar os registros dos 3 arquivos Excel, contendo um total de 755 linhas, e após remover os itens duplicados, agora reduzimos essa quantidade para 737. Espero ter gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar dúvidas comigo. Até o próximo vídeo.